É a apresentação. Não vai dar pra apresentar, pessoal. Ai, ai. Vamos lá. Vamos sem apresentação, que a apresentação não tá deixando a live acontecer. Apresentação não deixa a live acontecer. Vamos sem apresentação mesmo, pessoal. Que aí a gente já acabou perdendo alguns minutinhos. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Não vou apresentar. Depois eu me comprometo a enviar para vocês essa apresentação para quem tiver no grupo do WhatsApp. Feito? Então, quem tiver... o espírito do Abapuru é perfeito. Pessoal, vamos chegando. Não esquece de enviar essa live para 3 amigos seus que são interessados em arte, 3 amigos seus que gostam de arte, que são pessoas que já estudam arte ou que estão começando a estudar arte agora. Então envia essa live aqui, ó, para 3 amigos seus, para 3 amigos seus que você acha que esse conteúdo sobre como a feiura está desordenando a sua vida será útil. Vamos lá, pessoal, vamos fazer esse apostolado incrível? Então vamos lá, não vou apresentar os slides, tá? Depois eu me comprometo a enviar esses slides para vocês lá no grupo do WhatsApp. Se surgir alguma dúvida sobre o que eu apresentei nos slides, aí a gente conversa por lá. Vamos lá, pessoal, para a gente não perder mais tempo. Então é isso. Falando um pouco sobre a feiura, o primeiro ponto que eu me programei a conversar com vocês é sobre as transformações culturais que começaram a acontecer a partir da qual a feiura ingressou na nossa vida, né? A partir da qual a feiura ingressou na arte, certo? Então a primeira coisa que eu trago para vocês é a era de revoluções. Pensem comigo, o que nós temos durante toda a história da arte? Né? Seja lá no período da Grécia, a gente passa pelo medievo, a gente passa pelo Renascimento, depois vem Barroco, a gente tem ali a beleza que sustenta toda essa sociedade através da arte, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre o que é a beleza na aula de amanhã, tá? Então não vamos aí se afobar. Mas assim, a gente entende esse primeiro ponto, de que a beleza sustenta toda a nossa sociedade durante esse tempo. Mas aí nós temos a chamada Revolução Francesa. Né? A gente sabe que na Revolução Francesa há um viro na chave. Muitas coisas começam a acontecer, certo? E é claro que a gente vai perceber que na arte não vai ser diferente, pessoal. Na arte também a gente vai ver um novo estilo de arte ingressando pós-Revolução Francesa. E aí, para completar toda a questão, nós temos quem? Nós temos a Revolução Industrial, né, que vai chegar ditando novas regras, não só no campo industrial, né, no campo do mercado, mercadológico, mas também nas esferas socioculturais. Porque a partir desse momento em que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial acontece, percebam que a nossa vida, né, a vida da sociedade como um todo, ela passa por inúmeras transformações na questão própria do tempo, certo? Venham comigo, vamos analisar aqui, pessoal. Lá na Idade Média, nós tínhamos um tempo correto para as coisas se desenvolverem, né? Contando que nós temos a Idade Média com quase 1000 anos de duração. Mas a partir dos movimentos que sucedem as revoluções, nós vemos que as coisas começam a acontecer de maneira muito mais rápida, né? As pessoas se cansam muito mais facilmente das coisas. E por que isso acontece? É claro que tudo isso vai acontecer porque nós temos agora uma revolução industrial onde as pessoas passam a trabalhar de maneira demasiada. As pessoas vivem para o trabalho, né? Chegando a horas surreais de trabalho. Então tudo isso acaba interferindo no modo em que as pessoas se relacionam com a sua realidade. Mas onde que eu quero chegar quando eu começo a comentar sobre essas coisas com vocês? Pessoal, eu quero chegar no ponto seguinte. As pessoas começam a buscar a funcionalidade. É claro, se você agora não tem mais paciência de levar a vida que você levava antes, ou melhor, você não tem mais tempo para levar a vida que você levava antes, porque agora a sua vida é trabalho, 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 chego em casa, janto e durmo, e depois eu volto trabalho, 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 trabalho. É claro que as coisas precisam ser funcionais, né? O estilo do tempo mudou. E a partir de então nós vemos que a beleza, ela também,
acaba indo para o espaço. Porque, entendam pessoal, a beleza não é algo funcional. A beleza, ela é algo que se justifica por si mesmo, assim como o ser divino. Mas, como eu já falei para vocês, esse é um conteúdo de amanhã, né? Mas a beleza, ela para de ser produzida também por causa da Revolução Francesa, né? Onde nós temos esse virar de chave, em que as pessoas começam a se preocupar muito mais com essas questões funcionais e também com o rompimento com a igreja, certo? Então nós vamos ver que a partir de então as pessoas começam a caminhar para um outro lado, que é um lado muito mais voltado para o materialismo, né? Agora as pessoas estão preocupadas demasiadamente com o seu trabalho, com as questões financeiras, né? Com essas questões que envolvem o nosso tempo presente, a nossa carne, né? O aqui e o agora, é basicamente isso. E a partir de então nós vemos que a beleza não tem mais lugar. Então nós começamos a ingressar por tudo isso que nós chamamos de feiura, né? O feio. Porque assim, entendam que no momento em que nós vivemos hoje, na sociedade em que nós vivemos hoje, pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, o que nós podemos chamar de feiura? O que é a feiura, se nós quisermos conceituar a feiura? Em poucas palavras, nós podemos dizer que a feiura é a ausência da beleza. Se você ainda não pegou um caderno para começar a fazer anotações dessa live, esse é o momento. Pega um caderno e anota isso que eu estou escrevendo. A feiura é a ausência da beleza. Por que isso acontece no nosso tempo? Pode ser uma premissa um tanto quanto estranha eu fazer essa afirmativa de que a feiura é a ausência da beleza. Professor, a ausência da beleza não é alguma coisa neutra? Não no tempo em que nós vivemos. Não no tempo pós-revoluções. Onde a estética que começou a vigorar é essa estética do feio. Né? É essa estética funcional, onde as pessoas se preocupam somente com a praticidade, onde a função segue a forma. Tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam aí fazer de anotações, para vocês começarem a ter alguns insights sobre a vida de vocês. Certo? E aí, pensando assim, pessoal, em toda essa problemática de como que essa feiura, ela pode ingressar na nossa vida, né? Através dos nossos sentidos, é claro. Né? Nós recebemos o mundo externo através dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa audição, do nosso olfato, do nosso paladar. Tudo isso nos proporciona uma experiência estética e um contato com a nossa realidade. Tá? E é por isso que eu mencionei lá atrás, naquela primeira live, quando eu falava um pouco sobre mim, sobre quem eu sou e sobre as experiências que eu tive com a minha mobilidade estudantil, eu falava que a mobilidade foi muito importante para formar quem eu sou hoje, né? Porque eu pude passear por esses lugares antigos, onde a estética das cidades estava preocupada em formar as pessoas para o bem e para a verdade. É impossível você andar pelas ruas de Portugal ou qualquer outra cidade europeia que esteja formada aí entre o período de Roma antiga, né, românico, ou esteja formada aí entre o período do medievo, do barroco, né? Por quê? Porque quando você anda por essas cidades, você está tendo uma experiência estética. E essa experiência estética, ela te marca profundamente. E esses signos estéticos que estão nessas arquiteturas, que estão nessas cidades, fazem a nossa alma propender ao bem e ao verdadeiro. Porque são signos estéticos belos mesmo, né? Possuem integridade, possuem clareza. Todas essas questões estão ali, certo? Mas aí a gente entende que essa é uma realidade quase que alheia à nossa realidade, do nosso tempo. Aqui no Brasil, para quem é do Brasil e está aqui, né? A gente entende que a gente não consegue ter essa realidade, até porque houveram diversos problemas aí quando, né, Portugal chegou ao nosso país, tudo bem, a gente começou a ter algumas edificações mais voltadas para esse tempo, espaço, né, que é as coisas mais clássicas, mas aí a gente compreende, pessoal, que houveram alguns modernistas que acabaram destruindo tudo isso e construindo, edificando uma estética própria da modernidade, que é essa estética que eu já mencionei para vocês, que é uma estética voltada à funcionalidade, sem preocupar-se com a beleza. Bom, e aí os resultados são claros e evidentes. Aqui as pessoas que moram em grandes centros e que estão me acompanhando
podem relatar muito melhor do que eu, né? Você sai para andar nas ruas da sua cidade e você vai encontrar prédios que são, na verdade, caixas, né? E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, o que não é muito difícil de você encontrar são prédios abandonados. Eu duvido alguém que nunca viu um prédio abandonado aqui. Por que será que esses prédios estão abandonados? Eles não foram feitos para abrigar famílias? Para abrigar pessoas? Por que será que as pessoas abandonam esses prédios a ponto deles serem totalmente esvaziados e ficarem lá apodrecendo ao relento? É claro que esses prédios eles vão ficar abandonados, pessoal. Eles não têm beleza. E quando não há beleza, nós perdemos o total interesse pela coisa. O que nos resta é a função. E se aquele prédio ele perde a função, né? Ou seja, a pessoa morava ali porque ela trabalhava muito próxima, mas a partir do momento que ela não trabalha mais próximo daquele ambiente, ela vai deixar aquele prédio sem pensar duas vezes. Porque aquele prédio que é feio, que possui formas feias, não vai fazer com que as pessoas criem uma conexão com tudo isso. Correto? Então, assim, a princípio eu gostaria que vocês começassem a pensar na estética da cidade em que vocês estão andando, em que vocês estão vivendo, em que vocês estão caminhando. Pensem, pessoal, como que vocês se relacionam com esses signos estéticos que a cidade comunica a vocês. E como que isso vem chegando aos seus sentidos, tá? Então esse é o primeiro exercício, o primeiro pensamento que eu gostaria de levar a vocês, a primeira reflexão da nossa live, né? A diferença entre a estética dos países antigos, produzidos em períodos históricos em que o povo, em que a sociedade estava preocupada com a beleza, e um período pós-modernidade, em que a única preocupação é a funcionalidade, é o materialismo prático, o aqui e o agora. Ok? Então, a partir dessa diferenciação breve que nós fizemos aqui nesse nosso primeiro momento da nossa aula, nós conseguimos desenvolver alguns pensamentos, né? Que conversam, né, facilmente com a nossa realidade. Eu quero saber aqui, quem de vocês que trabalha em escritórios que seja, né? Trabalha em um escritório, daqueles escritórios em que há várias salinhas e que tudo é igual, sabe? Parece que as pessoas só deram um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. E ali nós tivemos um prédio. Ali nós tivemos um lugar que chamamos de trabalho. Quem de vocês que trabalha em ambientes muito semelhantes a esses, ou que lembra de alguém que trabalha em ambientes semelhantes a esses, não chegou em casa assim, muito estressado, muito inquieto? Vocês acham que esse estresse, que essa inquietação, ela provém somente de um dia cansativo? As salas da universidade. Ótimo, Rafael. Salas da universidade são idênticas. Vocês acham que a gente chega em casa depois desses dias somente porque a gente está cansado? Somente porque a gente está saturado desse dia, né? A gente não aguenta mais? Pessoal, as formas, elas nos comunicam coisas. E se você está passando horas do seu dia em ambientes que possuem essa estética, né? Que não possuem beleza, mas sim são espaços totalmente funcionais, que não comunicam nada à sua alma, é claro que você vai chegar em casa estressado, vai chegar em casa ansioso, inquieto, né? É quase aquela coisa de que você está intocável, sabe? As pessoas não podem falar com você, as pessoas não podem te olhar meio de atravessado, que você já está chegando com os dois pés no peito, como eu costumo dizer. Porque você não aguenta mais aquilo. E isso é uma influência também do nosso meio, do meio em que nós estamos envolvidos, pessoal. Tá? A nossa alma, ela busca pela ordem, ela busca pela beleza. E a gente tem que lembrar que nós não somos somente carne, né? Nós somos carne e espírito, nós somos carne e alma. A nossa alma precisa também ser alimentada assim como nossa carne é. Nossa alma precisa de conforto assim como a nossa carne também precisa de conforto. A gente não pode esquecer que nós somos esses dois elementos que se juntam. E nós temos que suprir essas duas necessidades. Certo? Então,
primeira coisa que nós podemos apontar aqui, essas formas, por mais que sejam abstratas, por mais que você olhe para ela e diga assim, você está viajando na maionese, é bobagem, eu não percebo isso. O que eu quero te apontar nessa live é que você faça esse exercício, que você comece a reparar nos ambientes em que você está passando durante o seu dia e que você comece a reparar como você tem saído desses ambientes, para você ver se isso é só neurose da minha cabeça ou se de fato você começa a estabelecer links com isso, né? Então pensem um pouco nessa maneira em que você se relaciona com o ambiente. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês aqui é sobre a própria desordem que nós causamos nas coisas exteriores a nós, né? Por exemplo, aqui, vocês têm um ambiente em que vocês costumam estudar, em que vocês costumam organizar as coisas, né? Então, principalmente agora nesse momento de pandemia, Covid e tudo mais, lembrem de uma coisa, pessoal, a gente está misturando tudo, a gente está trabalhando ao mesmo tempo que a gente está vivendo e tudo isso acontece num único ambiente que é o ambiente da nossa casa. Agora eu gostaria de lançar mais uma reflexão, na verdade essa live aqui está só para reflexão, né, para vocês pensarem na vida de vocês. Aquele dia em que vocês amanhecem e vocês não organizam o quarto de vocês, em que vocês não organizam o exterior de vocês. Como que vocês ficam? Como que vocês se relacionam com esse espaço? Contem pra mim, como que vocês têm se relacionado com esse espaço? Lembrem disso. Façam esse link, essa memória agora, dos dias em que vocês acordam e vocês veem essa bagunça que vocês deixaram no dia anterior, mas devido à correria do dia a dia, vocês não conseguiram ainda organizar. Pois é, né? Tudo isso faz com que você fique muito inquieto, com que você fique muito ansioso. Agora, experimente fazer algum trabalho intelectual, algum trabalho da razão dentro desse ambiente. Não vai para frente, pessoal. Você não consegue trabalhar dentro da bagunça. A todo momento o teu olho está ali, ó, voltando para aquilo que você deixou desordenado, aquilo que está fora do lugar, aquilo que devia estar em cima da estante, mas está jogado no chão, aquela cama que está sem estender. Pensem nisso, pessoal. É impossível a gente ter uma vida ordenada interiormente se nós não ordenarmos a nossa vida exteriormente. E sabe por que isso acontece? Porque assim, olha, no nosso exterior as coisas são mais fáceis de ser organizadas. Por quê? Porque as coisas elas não são tão abstratas, certo? Olha só, eu tenho uma xícara, eu tenho um marca-texto, eu tenho um relógio para saber a hora que eu tenho que dar uma próxima aula, né? Tenho tudo isso aqui. Essas coisas são o quê? Coisas palpáveis. Tô pegando nelas, né? Então é uma coisa que é muito mais próxima da minha realidade. E eu sei que se eu colocar essa xícara no lugar adequado em que ela deve estar, isso vai me trazer uma noção de espaço muito melhor, né? Porque ela está organizada e eu consigo perceber essa organização através dos meus sentidos. Mas agora quando a gente vai para dentro de nós, para o nosso interior, onde as coisas precisam ser ordenadas lá dentro, seja nos nossos vícios, né? Que a gente precisa trabalhar para transformá-los em virtudes, a gente precisa remediar os nossos vícios com as nossas virtudes, seja na forma em que nós precisamos ordenar a nossa vida, seja com... cada um sabe dos seus problemas aí, né? No que precisa ordenar cada coisa. Seja nos seus problemas com a sua família, na forma em que você fala atravessado com as pessoas que estão na sua casa, seja na forma em que você fala desenfreadamente sobre a vida dos outros. Então, para a gente ordenar essas coisas que são coisas mais abstratas, né, que estão coisas que estão dentro de nós, nós precisamos primeiramente saber ordenar as coisas que estão para fora. Porque é só a partir desse trabalho que se dá exteriormente que nós conseguiremos interiorizar tudo isso. Não tem como a gente pular essas etapas e achar que a gente vai levar uma vida ordenada interiormente se o nosso guarda-roupa é uma bagunça. Não adianta a gente achar que a gente vai crescer em virtude se a gente não lava a louça. Não adianta a gente achar que a gente vai se tornar um intelectual, que a gente vai ter uma vida regrada, fazendo leituras
Nem que seja 10 páginas por dia, se a gente não é capaz de estender a cama quando levanta. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir ter uma oração frutífera, uma oração frutuosa, se a gente não organiza sequer o nosso oratório antes de rezarmos. Sério, experimentem fazer essa... Ou então lembrar de alguma situação em que vocês foram fazer as orações de vocês e o quarto de vocês estava todo desordenado. Como que foi essa oração? Quanto vocês se concentraram? Será que a gente não fica muito mais preso a esse mundo, querendo organizar tudo e arrumar tudo? Porque a nossa impaciência, ela tá aqui, ó. Todo tempo a gente está sendo cobrado daquilo que a gente tem para fazer, né? Então, pensem nisso. A coisa que a gente precisa fazer, se a gente quer viver uma vida longe da feiura, a gente quer viver uma vida ordenada, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma limpeza naquilo que nos é exterior, naquilo que é palpável, tá bom? Então, primeira coisa que você deve fazer depois que você sair dessa live é começar a pensar em quais são as coisas que você precisa ordenar exteriormente. Quais são os elementos do seu quarto, os elementos da sua casa, os elementos da sua cozinha, da sua sala, que você precisa ordenar. Porque tudo isso vai comunicar diretamente com você. Ok? Agora, pessoal, indo para o campo da arte, né? Vamos lá. Indo para o campo da arte, a gente entende que quando entra aí o modernismo, a gente tem figuras como o Abapuru, que vocês já conhecem através do meu perfil. Já apresentei para vocês aí o Abapuru, já apresentei para vocês algumas artes abstratas, já falamos algumas coisas, hein? Agora me conta aí, pessoal, como que vocês saem de um museu de arte contemporânea? Contar para vocês aqui, ó, que a última vez que estive em Curitiba, Vivi me levou para visitar o Museu do Oscar Niemeyer. O Museu do Oscar Niemeyer, né? Isso mesmo. Pessoal do céu, saí daquele museu querendo me jogar da ponte. Porque pensa na coisa feia, pensa nas coisas horrendas que nós encontramos lá dentro. Pessoal, a arte, ela nos comunica as mesmas coisas que uma bagunça pode nos comunicar ou que uma casa organizada pode nos comunicar. Se aquela arte, ela possui beleza, olha só, pessoal, a gente vai ter uma comunicação agradável à nossa alma. Mas se aquela obra, ela comunica um vazio, comunica uma desordem, uma desproporção, como é o caso do Abapuru, em que nós temos uma perna 5 vezes maior do que uma cabeça, onde nós temos um sol que é do tamanho de sei lá o que. É claro que a gente vai olhar para tudo isso e a gente vai entrar em parafuso, né? A gente não vai entender nada disso. Então, assim, as obras de arte, elas também nos comunicam muitas coisas. E elas podem nos comunicar ou a desordem, ou a feiura, ou a inquietação, né? Porque é isso que aconteceu quando eu saí do museu do Oscar Niemeyer, né? A gente saiu de lá muito inquieto, muito ansioso, aquela coisa de que eu precisava de um lugar de tranquilidade, né? Precisava de um lugar para contrapor essa minha experiência hiper negativa que eu tive dentro daquele museu. Por quê? Porque a minha alma não encontrou refúgio lá dentro. Nada do que eu vi naquele lugar era inteligível, a não ser umas poucas obras que tinham lá que ainda davam para salvar, né? Que eram algumas obras de pinturas e tudo mais. Certo? Então essas são as principais diferenças que a gente vê em todas essas questões. Olha, pessoal, qual é a origem dessa feiura? Foi um plano de alguém? Se sim, e por quê? Olha, eu não consigo explicar para vocês nessa live em poucos minutos como a feiura chegou a acontecer, mas ela está totalmente relacionada à Revolução Francesa e à Revolução Industrial, né? A essa era de revoluções e a esse rompimento que os artistas têm com a igreja, né? Com o transcendente. Não vamos chamar aqui de instituição igreja, mas vamos chamar aqui de transcendência. Quando os artistas eles rompem conscientemente com o transcendental, é impossível nós termos a beleza. Porque a beleza nós vamos ver na aula de amanhã, e por isso eu convido você a estar aqui amanhã.
Nós vamos falar um pouco sobre o que é a beleza e como a beleza atua dentro da arte, o que é a beleza, para onde ela nos leva e ao mesmo tempo que nós vemos aqui um pouco dessa problemática do que é a feiura, nós vamos ver amanhã o que é a beleza e como ela contrapõe essa coisa tão horrenda e esse mal tão grande no nosso século. Tá? Então a gente entende que depois que eles rompem com o transcendental, é impossível a gente ter beleza, né? Porque eles estão somente no aqui e no agora, e só nesse mundo fica bem complicado a gente produzir obras belas. O que leva muitas pessoas a admirar essas obras feias? Nunca entendi o que as pessoas veem. Pessoal, o que leva muitas pessoas a admirar essas obras feias, né? Primeiramente, desde o tempo da escola você está sendo obrigado a engolir essas obras. Eu sei que o professor apresentava para você o Abaporu e dizia, olha só que obra bonita, vamos fazer 1001 releituras dela. Acontecia, né? Primeiramente, nós somos forçados a engolir tudo isso e aí a gente cresce achando que isso é lindo, maravilhoso. E aí depois tem todo o viés ideológico que decorre disso aí, né? Que a gente pode também dar um pano para manga, hein? Pessoal, lembrando vocês, então eu vou precisar finalizar essa live, porque eu tenho uma aula agora do Estado às 10h15. Eu sinto muito que a gente não possa continuar aqui por mais tempo, porque a gente teve grandes problemas aí no início da nossa live, né? Foram 3 lives abertas, não consegui apresentar os slides que eu tinha preparado para vocês. Lembrando, a aula que está sendo feita aqui estará lá no grupo do WhatsApp, ok? Os slides que eu produzi e eu não consegui apresentar a vocês está lá no grupo do WhatsApp, vai estar. Então, quem não entrou no grupo do WhatsApp ainda, entre. Está lá no link da minha bio, ok? Hashtag de hoje, muito obrigado, Pedro. A cada live nós teremos uma hashtag, ok? E a hashtag de hoje é hashtag estou de olhos abertos. Então, anote isso no seu caderno, hashtag estou de olhos abertos. Lembrando vocês que amanhã a gente volta com tudo para falar sobre beleza. Amanhã não tenho tempo, a gente pode aí desenvolver muito tempo da nossa live de amanhã. Peço para vocês que vocês tirem um print dessa live aí, postem no story de vocês, tá bom? Eu vou sorrir aqui. E aí postem lá que vocês estavam presentes. Se vocês fizeram anotações também, tirem print tirem uma foto das anotações, tá bom, pessoal? E postem junto lá nos stories de vocês para eu ver tudo que vocês anotaram dessa aula. Vai ter um post logo depois dessa minha live falando um pouco sobre isso, tudo que eu tratei aqui. Eu quero que vocês vão lá nesse post e comentem o que vocês mais aprenderam, qual foi o maior insight que vocês tiveram nessa aula de hoje. Qual foi a maior reflexão que vocês vão levar para a vida de vocês. Comenta para mim que eu quero saber, quero ter essa devolutiva de vocês, tá bom? Então não me esqueçam, pessoal, amanhã nós teremos outra live às 21 horas falando sobre a beleza. A nossa conversa ela não termina aqui. Eu vou estar lá no grupo do WhatsApp para a gente continuar conversando, para você mandar a sua dúvida e a gente continuar falando desse assunto que dá muito pano para manga. Até mais, pessoal. Até amanhã. Fiquem com Deus. Uma ótima noite.